Eu sei que você, gestor, já deve estar cansado. Deve estar cansado de ter que passar muitas vezes as mesmas instruções para o seu time e parece que nada resolve. Parece que muitas vezes o time sequer está te ouvindo, porque na nossa mente como gestor, a gente pensa, como é possível? Eu acabei de falar isso, já está tudo errado de novo. E a tendência é que nós nos deparemos com uma situação em que falamos mais uma vez, dessa vez de uma forma mais firme, mais dura, e ainda assim os resultados não chegam. E a conclusão da história é que a gente pensa o seguinte: essa equipe não é boa, vou precisar trocar pessoas. Mas calma, temos uma solução que talvez você não tenha pensado ainda. Bom, antes de tudo, meu nome é Nathalie, eu sou engenheira de produção, trabalho e trabalhei com logística e com equipes em logística e sei muito bem a pressão que nós enfrentamos no nosso dia a dia como gestores e o quanto entregar resultados é uma dor necessária para o negócio e que muitas vezes não acontece por equipes ineficientes. Mas eu tô aqui para mudar esse cenário, trazer para você o que funcionou nas equipes que eu gerenciei, que eu coordenei, que eu supervisionei, e de uma forma um pouco diferente. Bom, antes de tudo, o segredo não está em você falar, o segredo está em você ouvir. Tudo que eu for falar aqui tem como base um líder que tem seguidores até hoje. Durante o período que estava aqui, acumulou seguidores de uma forma extraordinária, sem microfone, sem internet, sem WhatsApp, sem um meio de comunicação via jornal. Ele acumulou 12 discípulos que o seguiam fielmente, 70 pessoas que aceitaram o desafio de pregar para vários lugares, mesmo sabendo que poderiam até mesmo morrer levando a palavra de Deus. Além disso, alimentou uma população, uma quantidade de pessoas de 5.000 pessoas. E não só alimentou, mas essas 5.000 pessoas estavam acompanhando ele. E hoje, nos dias de hoje, ainda carrega consigo seguidores de 31% da população mundial seguem Jesus hoje. Cerca de 2,5 a 2,6 bilhões de pessoas seguem os ensinamentos que ele deixou. E isso é um dado de 2025. Então, temos base para falar desse líder e aplicar os ensinamentos dele também nas nossas vidas. E foi algo que eu fiz. Ouça as pessoas que estão contigo na sua operação. E qual é o exemplo que eu quero trazer hoje? E eu quero te levar a pensar aqui comigo hoje. Qual é o cenário que a gente se depara hoje na nossa atual circunstância dentro da empresa? Hoje nós temos uma hierarquia, onde nós temos o CEO da empresa, depois nós temos o gerente da empresa, o coordenador, o supervisor, o líder de operação, e assim vai escalonando as hierarquias dentro de uma empresa. E qual é a tendência atual? A tendência é: quanto mais você sobe, mais você fala, menos você ouve. Quanto menor é a sua hierarquia, mais você ouve, menos você fala e obedece. E aí é que está o grande erro. E aí que está o nosso comparativo com Jesus. Por que que ele conseguiu adquirir tantos seguidores e tantas pessoas que realmente colocaram a mão na massa e fizeram que a palavra dele existisse e exista até hoje? Desde antes de Jesus nascer, a estratégia de Deus sempre foi ouvir primeiro para depois falar. Ele sempre ouviu algo que era dito por alguém que precisava de ajuda, mesmo sendo soberano, mesmo sabendo já os pensamentos, mesmo já sabendo todas as coisas, ele se propunha a ouvir. Jesus, quando veio, se propôs a ouvir. Quantas vezes nós ouvimos na palavra ele dizendo: "O que queres que eu te faça?" Veja, ele sabia o que a pessoa precisava, mas ele queria ouvir o que a pessoa precisava falar. E o que eu quero trazer para você, gestor, uma visão que
em paralelo ao sucesso que nós temos como liderança e a gente pode aplicar nos nossos dias, é ouça mais. A sua operação, pensando agora de forma estratégica e corporativa, a sua operação, o chão de fábrica, o seu operacional logístico, eles são os que sentem as reais dores do que está acontecendo no negócio. Eles são aqueles que realmente sentem na pele a ineficiência de alguns processos. Então, antes mesmo daquilo se tornarem números, as pessoas que estão trabalhando na operação já sentiram que algo vai dar errado. Então, antes mesmo que você já saiba que vai dar errado, a própria operação já sentiu que algo vai dar errado. Perceba a expertise que cada um ali tem, por estar vivenciando, manuseando, trabalhando em diversas áreas. Vou citar uma para que a gente não fique tão genérico assim. Vou citar da minha área logística. Você tem um ambiente, um armazém, um lugar onde você armazena produtos, você movimenta produtos, você tem equipamentos e você tem prazos para entregar. A operação ela é pressionada para entregar resultados e cumprir prazos para entregas. Mas ela sabe que algo está atrapalhando esse processo. O processo não está sendo ágil o suficiente. Por quê? Porque a localização do produto que ela precisa tomar para si e entregar, às vezes não está correto. Diversas vezes ela tem que fazer um retrabalho. A localização não é muito óbvia ou, de repente, muito próxima. Se algo que ela tem que pegar com constância está a 10 passos dela e depois a 30 passos dela, ela já sabe que ela não vai conseguir entregar, por mais que ela não meça no cronômetro quanto tempo ela demora para andar daqui até ali, ela sabe que ela não vai entregar aquele produto a tempo. Estou trazendo de uma forma bem simplificada, a gente poderia trazer em números também. Então, sinta a operação, ouça a operação. Muitas das vezes, as soluções, as grandes soluções, estão em pequenas mudanças que são realizadas diariamente. O ato de ouvir nos traz soluções contínuas, diárias, pequenas, mas que trazem impactos gigantescos. Além disso, ouvir a sua equipe pode te trazer mais alguns benefícios, como, por exemplo, motivação. A equipe se sente motivada a permanecer na empresa porque ela sente que o trabalho dela está sendo visto e que ela é ouvida. Além disso, a empatia. Você ser empático com a sua operação faz com que ela deseje fazer mais pelo trabalho que ela está ali exercendo. Crescimento. Pessoas que são ouvidas, elas tendem a buscar mais crescimento, tendem a melhorar aquilo que elas fazem. Responsabilidade. A pessoa que é ouvida, ela tende também a ser mais responsável por aquilo que ela faz, porque ela sabe que aquilo que ela faz é importante para a empresa, então ela se sente parte responsável da operação. Ouça as suas equipes, ouça aqueles que estão contigo. Utilize os momentos de DDS para você também ouvir e não somente para você falar. Prepare os ouvidos. Escolha momentos para não falar, somente ouvir, anotar e estudar. Comparar com o que você ouviu com os números que você tem visto. Você vai descobrir que a solução, que de repente era mirabolante na sua mente, é algo simples de ser solucionado. Vou citar um simples exemplo aqui. Na empresa em que eu era supervisora, nós implementamos uma sinalização para identificar os pallets que já haviam sido trabalhados e os que não haviam sido trabalhados com cones. Simples e prático. Cones amarelos, cones verdes e cones vermelhos. Quando implementamos essa solução, eu me deparei com um problema. Os cones que, no primeiro dia, quando eu trouxe a instrução, a primeira coisa que eu falei, time,
utilizou o cone, coloca de volta no lugar. E eu tinha determinado um lugar, uma caixa, onde a gente ia colocar, identifiquei a caixa. Estava óbvio que era ali o lugar de guardar os cones. E uma instrução eu deixei muito clara: não misturem cones em cima dos pallets, para que não haja confusão, para que não haja cone amarelo junto com cone verde, ou cone vermelho junto com cone amarelo, senão quem vê o pallet não vai entender o que está acontecendo aqui. No dia seguinte, qual que foi o primeiro cenário que eu me deparei? Cones amarelos e verdes juntos. E aí na minha mente, o que eu pensei? Será que eles não ouviram o que eu falei ontem? Porque eu falei ontem que não era pra gente deixar cone misturado no mesmo pallet. Mas eu fui até eles e perguntei: gente, ontem a gente passou uma instrução de não deixar os cones assim. Por que foi feito dessa forma? E não só ouvi, mas observei. Durante o momento da operação, eles não tinham um meio ágil de colocar esses cones sem impactar. Eles não poderiam deixar no chão, eles não poderiam carregar com eles não poderiam colocar em cima de outro pallet. Simplesmente o processo não estava completo, eles não tinham um lugar móvel para colocar aquele cone. E isso foi exatamente o que eles falaram. Durante o momento das nossas conferências, a gente não consegue carregar o cone e não podemos deixar no chão. Então, a gente temporariamente deixa em cima de outro pallet. A solução era muito simples. Nós tínhamos carrinhos. E aí eu falei, a partir de hoje, os carrinhos vão acompanhar vocês. Esses cones vão para cima dos carrinhos assim que vocês terminarem de utilizar ou mudar o status desse pallet. A operação começou a rodar, nós não tivemos mais cones misturados em cima do mesmo pallet. A instrução foi entendida e uma solução foi implementada. Caso isso tivesse passado, a gente poderia ter feito algum tipo de armazenagem errado, poderíamos ter algum tipo de problema de conferência e atraso de entrada de produtos. E isso já seria um impacto em números. Entenda, isso não chegou a se tornar um número. Isso se tornou algo visual e uma solução momentânea que funcionou. Então, é um exemplo muito simples, mas é um exemplo que funciona e que poderia trazer grandes impactos, pelo simples fato de ter dois cones em cima do mesmo pallet. Entenda que ouvir pequenas coisas podem trazer grandes impactos. Então, é isso a mensagem que eu deixo para você hoje. Estamos começando uma série de vídeos onde essa é a primeira, ouça mais. E nessa série de vídeos a gente vai falar sobre o seu papel como gestor, o seu papel em transformar colaboradores em seguidores. Então essa é a série Construa Seguidores. Entenda o seu papel não é apenas gerenciar pessoas, mas liderar pessoas para que essas pessoas se tornem líderes. Verdadeiros líderes transformam pessoas simples em grandes lideranças. E esse é o seu papel como liderança. Aceita o desafio?